Segundo dia do treino de adaptação para você que está retornando os treinos agora ou nunca treinou. Estou aqui com o Gui Cariani, nosso incrível modelo aqui, ó. Monstro. Modelete. Modelete. Vamos fazer hoje, olha lá. Não deixa eu falando não, cara. Eu esqueci. Esqueci o básico. Isso é um clássico. Cariani Origens, cara. É o básico. Nunca esqueça suas origens. Pois é. Primeiro exercício que nós escolhemos aqui. Primeiramente, nós trabalharemos hoje o que não fizemos no outro treino. Então, o que ficou faltando? Peitoral, costas e bíceps. Então, eu escolhi aqui o primeiro exercício, supino, com banco inclinado. Por que eu não escolhi o banco reto? Porque a parte mais difícil de desenvolvimento do peitoral é essa parte mais alta aqui, ó, que a gente chama de região clavicular. Então, por esse fato específico, é muito importante já começar um trabalho específico nessa região desde o primeiro dia de treino. Então aqui, ó, a maioria das academias não possui essa barra aqui, que é uma barra olímpica. Essa barra olímpica, ela possui 20 quilos. Já é uma carga elevada, então se você está começando agora os seus treinos, provavelmente você vai sentir muita dificuldade em realizar esse exercício com essa barra tão pesada. Então eu sugiro você ou buscar uma barra mais leve ou, se não for possível, uma barra mais leve, você também tem a opção de utilizar os halteres, que terão a mesma eficácia que a barra. O que você vai fazer aqui? Eu vou mostrar tanto com a barra, o que faremos aqui hoje será o exercício tanto com a barra, para quem tem força suficiente para realizar com a barra, e quem não tem essa opção de realizar por falta de força, vai fazer com o halter. E eu vou mostrar os dois aqui para você. Quero que você se posicione adequadamente, pernas bem afastadas, para poder fazer uma base sólida e o seu quadril não ficar balançando durante o movimento. Observe que as costas do Gui estão encostadas no banco. E aqui, ó, olha minha mão passando aqui, ó. Existe um vão entre as costas do Gui e o banco. Observe aqui, ó, quando eu puxo a camiseta dele. Esse vão é a curva anatômica da coluna. A coluna não precisa estar totalmente encostada no banco e nem deve, porque se estiver totalmente encostada, automaticamente você não vai conseguir projetar seu peitoral para cima nessa posição. Observem, quanto mais eu projeto o peitoral, maior a curva aqui na minha região lombar. Com o peitoral bem projetado para cima, eu vou pedir para o Gui, solta aqui a barra, empurrar os ombros dele contra o banco da máquina. Então empurra os seus ombros aí contra o banco e fica assim, sempre pressionando os ombros contra o banco da máquina, aduzindo a escápula, mantendo ela fechada e os músculos das costas completamente contraídos, com o abdômen bem alongado. Observe agora a pegada, um pouco mais ampla do que a distância entre os ombros. Se você pegar demasiadamente fechado, assim por exemplo, eu vou ter um trabalho excessivo do tríceps. E o foco é peitoral. Então, existe um trabalho de tríceps como auxiliar, mas o foco principal é o peitoral. Então, uma largura um pouco mais aberta do que os seus ombros é essencial. O Gui está fazendo uma pegada falsa aqui, ó. Essa pegada falsa que ele está colocando aqui, ó, pode escorregar a barra pode escorregar dessa forma, ó, e causar um acidente com a barra batendo em cima do seu peitoral. Com muito cuidado com a pegada. Pegada sempre fechada. Isso promove mais segurança. O punho não deve ficar reto. Ele não pode ficar cerrado, ele precisa ficar quebrado, tá? Então deixa o punho quebrado e a barra apoiada nessa parte aqui, ó, mais carnuda da sua mão. Tira a barra, Gui. Lembra, pressiona sempre os seus ombros contra o banco. Agora você desce a barra até, ó, aqui é um dos erros maiores das pessoas. Por quê? Porque elas acabam descendo a barra aqui, ó, em cima do peitoral maior.
E aí você sai do ângulo de trabalho. Eu estou trabalhando exatamente esse feixe de fibra, que é o feixe de fibra superior do peitoral. Então eu preciso alinhar a direção da força, a direção do peso, exatamente no foco de trabalho. Agora, agacha, Maurício, por favor. Observem aqui, ó. Isso é fundamental para você evitar qualquer tipo de lesão. Joga o seu cotovelo aqui para trás, o máximo que você puder. E a barra aqui um pouquinho mais para cá. Observem aqui, ó. O cotovelo desalinhado, o cotovelo do Gui está voltado para trás. Quando ele volta para trás, ele provoca um alongamento excessivo aqui, ó, do peitoral e da porção anterior do ombro. Isso oferta um trabalho muito forte em cima da sua articulação glenohumeral, articulação do ombro, provocando uma lesão por esforço repetitivo ou pior, um rompimento. Então, utilizando o mesmo conceito que você fez no desenvolvimento, mantenha sempre o seu cotovelo alinhado embaixo da barra. Sempre o cotovelo alinhado embaixo da barra, sobe, não fecha demais o cotovelo também, só embaixo da barra, desce. Isso. Sempre em cima dos peitorais. Você pode tocar a barra no peitoral se você tiver uma mobilidade boa nos seus ombros. Caso você não tenha essa mobilidade, você vai tentar chegar o mais próximo possível do peitoral, sempre mantendo os ombros pressionados contra o aparelho. Observem a cadência do movimento. Ele faz um movimento lento, cadenciado, sempre controlando tanto a fase concêntrica quanto excêntrica. O peso da barra, nesse caso, já é o suficiente para esse trabalho se você está começando a treinar agora. E se você não é capaz de executar com a barra, porque a barra se torna muito pesado, guarda para mim e... Você tem a opção dos halteres. Eu peguei 2 halteres de 5 quilos, reduzindo o peso do exercício pela metade, levando em consideração que a barra possui 20 quilos. Utilizando a mesma técnica que você faria se você tivesse com a barra, você vai fazer exatamente isso com os halteres. Mantenha os ombros sempre pressionados contra o banco, o seu cotovelo sempre equilibrado embaixo do peso, uma postura na fase final sempre mais aberto do que a largura dos ombros e a postura final do movimento em cima dos ombros, se tornando um movimento convergente. Esse movimento, na verdade, ele é até mais eficiente do que propriamente o supino com barra. Observem a cadência do movimento e a postura dele, como está alinhada. 3 séries de 15 repetições, descansando de 1 até 2 minutos entre cada série. Segundo exercício, aí sim eu vou partir para um banco reto e realizar exatamente o mesmo exercício que o primeiro. Supino no banco plano, no banco reto. Deita no banco, Gui. Usando a mesma postura, pernas afastadas. Um buraco aqui, ó, para mostrar que a coluna está em posição anatômica. O olhar embaixo da barra para determinar exatamente aonde que você deve se posicionar no banco com relação à barra. Tira a barra, Gui. Pegada mais aberta, pressionando sempre o ombro contra o banco. Ele vai descer a barra até agora, usando como referência o mamilo. Então ele desce aqui na linha do esternocostal, próximo ao mamilo. O mamilo dele está localizado mais ou menos aqui, ó. E volta à posição inicial, sempre controlando a barra. Observem o peitoral dele, ó. Sempre quando ele pressiona o ombro contra o banco, ele é obrigado a contrair o peitoral para conseguir levantar a barra. Então sempre foquem na contração a todo exercício que você for fazer. Observem aqui, punho quebrado, observem cotovelo, abre mais um pouquinho aqui, ó, exatamente aqui, ó. Cotovelo embaixo da barra. Não faça um movimento balístico, sempre faça um movimento controlado. E se você não tem força para executar com a barra, repita o mesmo processo do supino inclinado. Utilize o halter praticando a mesma técnica. 3 séries de 15 repetições com 1 até 2 minutos de intervalo entre as séries.
Terceiro e último exercício, agora nós vamos fazer uma abdução e adução do peitoral num banco plano. Ou seja, nós vamos fazer o famoso crucifixo. Segurando o peso em posição neutra, mantenha os ombros sempre pressionados contra o banco, ó, com as costas contraídas o tempo inteiro. Agora, com o cotovelo semiflexionado exatamente como está o Gui, ele vai abrir lateralmente os braços até alinhar o braço na mesma linha do tronco. Não existe a necessidade de descer excessivamente o braço, porque senão você torna o movimento muito propenso a uma lesão pelo excesso de alongamento. Então, até a linha do tronco, você deixa o seu braço em alinhamento e retorna à posição inicial. Sempre fazendo força para contrair o peitoral e alongar lentamente, também tentando mantê-lo contraído o tempo todo. Observem que a postura dele é a mesma postura do supino. Base das pernas bem abertas, posição da coluna anatomicamente preservada com aquele buraco, aquele vão que fica ali na região do lombar entre o banco e as costas, e os ombros sempre pressionados contra o banco. Ele também vai executar 3 séries de 15 repetições e usar um intervalo de 1 até 2 minutos entre as séries. Vale importante aqui, o que é importante lembrar? O alinhamento das articulações, tá? Ombro, cotovelo e punho, sempre no mesmo ângulo. Nunca deixem o seu braço excessivamente fechado, ó. Olha como está desalinhada a articulação, dessa forma, ou também, ao contrário, Gui, dessa forma. Nunca deixem os cotovelos excessivamente estendidos, senão você pode também provocar uma lesão de bíceps, músculo estabilizador durante esse exercício. Agora que terminamos o trabalho de peitoral, passaremos para o músculo dorsal. Esse é o músculo mais difícil de ser treinado, então preste atentamente atenção em tudo que eu vou dizer aqui para vocês que vocês não errem durante o seu treino. Segura a barra aqui para mim. Pegada igual a do supino, um pouco mais aberto do que a largura dos ombros. Vem de costas aqui para mim, Mauricião. O que eu... Vem aqui filmar as costas dele, por favor, Mauricião, desculpa. Ô, Maurício, você tá levando tudo por trás, cara. Pô, não faz assim não, Maurício. Não faz assim comigo não, tá? Aqui nós vamos primeiro fazer um exercício educativo. Por quê? Porque a maioria das pessoas utiliza esse exercício muito o braço, muito o bíceps. Para você não utilizar demasiadamente seu bíceps durante esse movimento, você precisa entender que a escápula é o motor primário. E o que é a escápula? É um músculo que envolve essa região aqui dos ombros. Deprime a escápula, levanta a escápula. Deprime a escápula, levanta a escápula. Ó, você encolhe ela, você alonga ela. Encolhe, alonga. Ó, quando você encolhe, automaticamente você ativa o músculo dorsal. Então não é simplesmente um movimento de puxada. Você primeiro precisa dominar esse movimento de escápula para poder fazer um movimento perfeito e trabalhar o dorsal adequadamente. Conseguiu decorar como que é esse movimento? Aí sim nós vamos partir exatamente para o movimento que é a puxada na frente. Puxada no peito com pegada pronada. Agora o Gui vai deprimir a escápula, vai puxar até próximo ao peitoral e voltar à posição inicial. Qual que é o principal erro das pessoas? Fazer uma gangorra e utiliza, ó, muito mais o quadrado lombar, que é essa região aqui, do que propriamente a dito as costas. Então eu não quero que você faça esse movimento, eu quero que você fique estático nessa posição. Falta muito aí? Comecei agora pra você, cara. Quantas faltam aí? Acho que daqui uma série eu deixo você treinar. Pode ser? Pode ser. Você aguarda? Eu aproveito que estão gravando e eu ensino vocês. É mole? É mole ou o que mais?
Voltando ao assunto, galera, o Gui vai começar aqui o movimento, fica estático aqui, Gui, não vem para trás, travado aqui, ó, ele vai primeiro, volta lá em cima, solta o ombro, puxa o ombro, puxa o braço, segura, volta devagar, levanta o ombro, abaixa o ombro, abaixa o braço, volta lá em cima e sem jogar o tronco para trás, Gui. Segura o tronco aí, puxa, volta, sem jogar o tronco para trás. Outra coisa, observem aqui agora, ângulo. Eu preciso que o Gui direcione o cotovelo no mesmo plano do cabo. Ou seja, ele vai tentar aproximar o máximo possível o cotovelo da costela dele. Puxa, até a costela. Aqui, não joga para trás o cotovelo, segura ele aqui. Volta. De novo, puxa. Volta. Agora mais próximo do seu rosto. Puxa. Aqui. Não há necessidade de tocar a barra no peito. Chegou até a linha do queixo, chegou até a linha do nariz, já é o suficiente para produzir o máximo de contração das costas. Lembre-se, mantenham sempre a coluna reta, não inclinem o tronco para trás. 3 séries de 15 repetições com 1 até 2 minutos de intervalo entre as séries. Remada unilateral. Primeiro eu preciso que você entenda que você vai fazer uma posição que nós chamamos de 3 apoios. Ou seja, um joelho apoiado em cima do banco, uma mão também apoiada em cima do banco e a outra perna fazendo estabilização no solo. Afasta bem a perna de lado aqui, Gui. E tenta ficar para fora do banco, tá vendo? O banco tá ali, o Gui tem que ficar o máximo projetado para fora do campo, do banco. De lado aqui, Mauricião, para mim. Postura, fundamental, manter a curvatura da coluna preservada. Encolhe aqui o abdômen, perde a curvatura. Ó, essa postura aqui é completamente inadequada. Olha como existe uma curva aqui na coluna que não é anatômica, ele está em uma posição anti-anatômica e isso vai evitar com que ele consiga a total contração dessa musculatura aqui, ó, que é o grande dorsal, que é onde eu vou buscar trabalhar durante esse exercício. Então, primeiro, corrija aqui a postura, ó, curvatura da coluna preservada, você vai forçar aqui, ó, o seu lombar para baixo e manter o peitoral projetado para cima, para provocar esse efeito de coluna reta aqui, tá? Conseguiu preservar a coluna? Agora nós vamos segurar o peso, sempre com o ombro solto, ó, ó, em máximo alongamento. Vou trazer esse peso fazendo um movimento de arco até a linha do quadril. Puxa o peso até a linha do quadril, Gui. Abre o peito aqui. Abre o peito. Isso. Desce. Vai. Sem fazer rotação de tronco. Ó. Novamente. Deixa o peso aí, ó. Segura o peso aí. Agora vamos ensinar o pessoal. Lembra aquele movimento que a gente fez ali da escápula? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Então só com o braço esticado, segura o peso, puxa o ombro, solta o ombro, Gui. Puxa o ombro, solta o ombro. Esse é o motor primário do movimento. Não é o braço o motor primário do movimento. Prestem muita atenção nisso, tá? Então ele vai fazer primeiro o ombro, depois o braço. Puxa, ombro, braço. Ombro, pode fazer mais flexão do cotovelo. Braço, aqui. De novo. Ombro, braço. Mais flexão de cotovelo. Ombro, braço. O que eu não quero que ele faça? Esse movimento aqui, ó. Ombro, braço. E roda pra cá, ó. Aí eu tiro a tensão da musculatura alvo, tá? Então deixo sempre a coluna no movimento máximo de contração, ficar reta, ficar plana, ficar alinhada. Observem a cadência do movimento. Você vai fazer, nesse caso aqui, 3 séries de 15 repetições, sempre alternando o lado. Não existe a necessidade de descanso nesse exercício. Por quê? Porque automaticamente quando você faz um lado, o outro está só estabilizando e descansando. Então, enquanto você faz um lado, o outro descansa. Então,
é um exercício don't stop, você simplesmente reveza os lados até o final da série. E agora nós vamos partir para o último exercício, remada baixa com um triângulo. Último exercício aqui para o dorsal, nós vamos fazer aqui remada baixa, utilizando um triângulo. Vou mostrar aqui para vocês primeiro o que acontece com a maioria das pessoas que fazem esse exercício equivocadamente, tá? Elas fazem uma curvatura excessiva da coluna aqui, ó, sem preservá-las, deixando-as relaxadas, e isso tira a tensão do músculo, tá? Então, primeiro, precisa manter a curvatura anatômica preservada, tá bom? Também, para quem está iniciando, não é muito interessante fazer o movimento, tá? Do tronco ao mesmo tempo que você faz a remada. Por quê? Porque existe uma questão de adaptação. E essa adaptação deve ser feita gradativamente. Esse exercício é um exercício que tem como você evoluir em outras séries quando você tiver mais força e mais condicionamento. Mas para quem está começando agora, é muito importante ficar estático, tá? Mantendo a curvatura da coluna preservada, abdômen alongado, peitoral projetado para cima e fazendo exatamente o mesmo movimento da elevação lateral. Vamos começar sempre pelo movimento na escápula. Então, puxa a escápula para trás, puxa o braço até a linha do umbigo, não para cima dele. Sempre ali, mais próximo possível da sua bacia, do seu quadril. Puxa, volta. Puxa, volta, sem relaxar a coluna não relaxa, você fica parado. Puxa o ombro, puxa o braço, volta, alonga, puxa o ombro, puxa o braço, volta, alonga, puxa o ombro, puxa o braço, volta, alonga. 3 séries de 15 repetições, sempre controlando a cadência e evitando o balanço do tronco durante a ação de todo o exercício. Agora vamos trabalhar bíceps, e o exercício que eu escolhi é a clássica rosca direto. Aqui eu estou usando uma barra W, porque a barra W ela é mais anatômica. Existem pessoas que têm um incômodo no antebraço quando executam com a barra reta. Então, se você tiver acesso a uma barra W, dê preferência a ela. Caso você só tenha acesso à barra reta, também pode ser feito da mesma forma. O Gui está aqui segurando a barra com os braços paralelos ao tronco, mantendo aqui o alinhamento entre punho, cotovelo e ombro, sempre no mesmo plano, tá bom? Agora eu vou pedir para ele afastar as pernas um pouquinho, manter a curvatura da coluna preservada, abdômen alongado, peitoral projetado para cima, e ele vai fazer a flexão de cotovelo. Só até terminar a flexão de cotovelo. Não existe a necessidade de você trazer a barra até próximo do seu queixo. Se você fizer isso, automaticamente você transmite muito do trabalho do bíceps para o seu ombro, para o seu deltoide. Então mantenha aqui, ó, o cotovelo sempre em alinhamento com o seu tronco. Não deixe o cotovelo ir para trás, muito menos para frente. Mantenha o cotovelo estático, sempre ao lado do seu corpo. Eixo fixo. Faça a flexão e a extensão do braço. Observem a cadência sem um movimento explosivo e sem deixar esticar o braço, estender totalmente embaixo. Se você estender totalmente o braço, você perde a contração do bíceps e passa a trabalhar demasiadamente a articulação. 3 séries de 15 repetições, sem fazer nenhum tipo de balanço. Faz um balanço para mim, Gui. Rouba para mim. Sem fazer esse balanço do tronco, uma carga que você possibilite executar 15 repetições com uma mínima dificuldade, sem muita facilidade, descansando de 1 até 2 minutos entre as séries. Certo, Gui? Certo. Hoje está terminado, então, série de adaptação feito. Fique esperto que no próximo vídeo nós traremos aqui com exclusividade os treinos exclusivos para abdominais. Valeu, galera. Curte, compartilha, se inscreve no canal e deixe seu comentário aí para mim e para o Gui. Essa série eu tenho certeza que vai ajudar muito a você a retornar aos seus treinos em grande estilo.